notícias, tá? E depois foram executando. No curso de nossos programas, ciências sociais, economia, administração e contabilidade, estão perdendo paulatinamente 70% das suas bolsas. É absolutamente destrutivo. Significa, evidentemente, uma diminuição do número de alunos de todos eles. Ciências sociais é um curso que é um curso grande, mas certamente irá sofrer com isso. A economia, no momento, tem 30 alunos. Então, se retira o que tem de bolsa, se praticamente decreta o fim do programa. O contingenciamento é um contingenciamento para este ano. Assim, tem que suportar até o final do ano. Entretanto, a CAPES já garantiu que essas bolsas serão cortadas durante 2019 e 2020. Há uma possibilidade de retorno dessas bolsas na medida que todas as universidades estão mantendo as suas cotas. Eles estão recolhendo as bolsas, ela fica contingenciada, como é o termo que eles gostam de usar. Entretanto, regularizando a situação, a bolsa voltaria. A gente precisa estar vivo para que isso ocorra. Muito bem. O problema do momento, isso que eu falei já é conhecido, o problema do momento é CNPq. A CNPq, da mesma maneira, anunciaram e tudo indica que irão executar. Já estão executando de uma certa maneira. Hoje a gente recebeu a notícia de que as bolsas PIBIC para graduação não vão chegar. Então as bolsas serão mantidas, as bolsas são as bolsas já atribuídas, mas não teremos novas bolsas. Aí no caso do PIBIC são todas. A mesma coisa tende a ocorrer com as bolsas CNPq do mestrado e doutorado. Por enquanto, está garantido e será honrado o pagamento das bolsas até o término dessas bolsas. Entretanto, se o CNPq não conseguir reverter o contingenciamento dos 330 milhões, eles dão conta de pagar até o próximo mês. Ou seja, vocês recebem, quem tem bolsa CNPq e bolsa CNPq, doutorado e mestrado, vai receber a sua última parcela no início de outubro. Então, isto é a notícia que está correndo hoje. Nós recebemos o informe do FOPROP. FOPROP é o Fórum de Pró-Reitores. Essa é a entidade que se relaciona com a CAPES e com o CNPq. Tá? Nós fazemos parte do FOPROP. O FOPROP mandou um relato da sua reunião com o presidente da CAPES e com os diretores de avaliação, bolsa. Neste caso, o FOPROP, eles reafirmam, a diretoria do FOPROP, que o projeto deles na CAPES é corte de bolsas de programas nota 3, já foi executado, está em processo, distribuir bolsas conforme o IDH dos estados, o que significa, vocês estão num estado que tem o maior IDH do país, então certamente nós teremos uma redução de bolsas, no geral, para o estado. E, além disso, vão priorizar o que eles chamam de grupo 1 e grupo 2. O grupo 1, a área de exatas, agricultura, o primeiro colégio, e a área de ciências da saúde.
na área humanas, como já anunciou o próprio ministro da Educação, parece não ter interesse para o atual governo. Então, esta área sofrerá com o corte de bolsas também. A maior parte dos nossos programas aqui na PUC estão na área de ciências humanas. Então, mais um motivo para preocupação. Então, rigorosamente, as notícias estão em torno desses dois procedimentos. Então, o procedimento da CAPES, que será implantado, nós vamos receber notícias certamente em breve, conforme tem acontecido, e CNPq. O CNPq, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todo o ano o CNPq enfrenta esse problema. Não é de agora. Nós estamos na pró-reitoria há 2 anos, há 3 anos. Há 3 anos a gente convive com isso. Nos governos anteriores, assim que chegava este momento, e geralmente é setembro, isso ocorre, o CNPq pede ao Ministério suplementação de verba, a suplementação é realizada. No governo passado, o governo golpista do Temer, houve um risco de não ser suplementado. O presidente do CNPq, na época, veio a público e se manifestou. Isso leva a uma mobilização geral nas universidades. Em seguida, o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação garante o repasse da suplementação. Este ano não há conversa. Ou seja, tudo indica que o corte será mantido. Se este corte for mantido, o CNPq não tem dinheiro para continuar. Lembre-se que é muito provável que isto ocorra com a maior parte das universidades federais do país. Então, a partir de outubro, as universidades federais, a maior parte delas, não terá condições de funcionar. Então, a situação da educação no país está nessa circunstância. A esta altura, os estudantes da PUC têm bolsa CNPq, tem que ficar atentos, porque outubro pode ser que não consiga pagar o aluguel. De fato, a situação é grave. O que fazer em relação a isso? Hoje nós estamos produzindo uma nota, que é uma nota que é jus espermiante. A universidade se posicionando contra qualquer tipo de corte. Em seguida, vocês vão discutir que medidas vocês, bolsistas, vocês estudantes, vão fazer para aquilo que representa a destruição de todo o patrimônio científico, da produção científica, não o científico propriamente dito, mas da produção científica no país. A situação é bastante grave. E, por fim, abrindo para qualquer esclarecimento, hoje surgiu um boato em torno de uma portaria do Ministério da Economia que fala em redução de bolsas. Não tem nada a ver com CAPES nem CNPq. Se trata de questões internas do Ministério. Eles estão fazendo corte que vai desde o corte de combustível, corte de cafezinho, entre eles bolsas que eles mantêm para os seus funcionários, enfim. Lembrando que lá está o IBGE, lá está, o Ministério virou um super ministério, né? Então eles têm despesas que incluem bolsas, né? Para enviar, qualificar técnico no exterior e tudo mais, é relativo a isso. Não se trata de redução de bolsas ou de CAPES ou de CNPq.
a despeito do CNPq não vai ter nem o que reduzir se ele não tiver dinheiro para pagar as bolsas. Tá? E caso o CNPq tenha, porque eles estão falando lá em 22 milhões aqui, 20 de lá e tal, como forma de garantir, primeiro, bolsistas no exterior. Esses são os mais fragilizados. Você está sem dinheiro no exterior, fica numa situação muito difícil, né? Porque você não tem a quem recorrer. Não pode recorrer a um amigo, não pode recorrer a pai, não pode recorrer, não tem a quem recorrer. Então, garantir essas bolsas. Certamente, se vier mais algum dinheiro, é a bolsa dos estudantes que estão no Brasil. Tá? Caso isso ocorra, o que eles vão fazer é, assim que você entrega a sua bolsa, eles puxam a bolsa e não deixam a gente atribuir para outro aluno. Tá? Porque é, evidentemente, problema para quem está disputando neste momento bolsa, ainda não conseguiu a sua bolsa, ou dos futuros alunos que querem entrar na universidade dependendo dessas bolsas. Tá? Então, era, felizmente, as más notícias que eu queria trazer para vocês e o resto agora é o enfrentamento. Oi. Boa noite, gente. Só para quem chegou, essa é a plenária dos pós-graduandos aqui da PUC de São Paulo. A ideia hoje é, além da gente escutar os informes, né, nada animadores, também a gente vai abrir aqui para as perguntas, para as dúvidas, que percebo que já existem. A galera que está aí do lado de fora, quem quiser entrar, sentar aqui na frente, felizmente, né, temos para oferecer o chão. Digo felizmente porque, já dada a situação, acho que as pessoas se mobilizaram, estão aqui. E a gente, se a gente pode tirar algo de bom desse momento que a gente está vivendo, é a possibilidade da gente organizar coletivamente a nossa indignação e construir um calendário de luta que a gente possa garantir vitórias, né? Então a gente vai abrir agora primeiro para as perguntas. Depois que o professor responder, a gente vai seguir a nossa plenária para fazer um debate sobre as nossas ações, tanto dentro da PUC quanto com relação à nossa incorporação no calendário nacional de luta, que já vem sendo convocado pelas organizações, pelas entidades estudantis de educação e tudo mais. E aí, vamos começar agora, alguém? Olá, duas perguntinhas assim para os professores, são dúvidas mesmo, né? Primeiro, assim, se esse fórum de pró-reitores, que é pelo que eu entendi, o órgão que está liderado pelas universidades com o CAPES e CNPq, além de notas, manifestação de juros expedientes, né, como o senhor falou, se considera, por exemplo, uma judicialização, tentar alguma coisa um pouco mais efetiva, assim, contra o CNPq e o CAPES, se passou assim. Isso é uma pergunta. Outra coisa é mais dúvida mesmo, por exemplo, vamos pensar aqui num cenário pior ou seja, o que está se falando, eles cortam as bolsas. O que acontece, por exemplo, com nós estudantes, assim, em termos de prazo, se a gente tem que, né, quem não tem realmente a quem recorrer, o prazo continua contando, mensalidade, o que acontece um pouco, o que a gente pode pensar um pouco nisso? Essas duas perguntas. Você quer responder? Como é informativo, e é pontual, a gente vai respondendo a cada um. FOPROP é assim, você tem de tudo lá dentro. São representantes institucionais, são pró-reitores, tá, que são escolhidos e, evidentemente, ali não há uma coincidência política, né? Tem gente até que apoia o governo federal. O FOPROP não vai fazer nenhuma medida mais contundente. No desespero, eventualmente, se tiver com o risco da morte, do desaparecimento, pode ser que ocorra. Mas não é o estilo, eles conversam.
Então, eles vão lá conversar com a CAPES, vão lá conversar com o CNPq, é isso que acontece. Tá? A segunda, não existe resposta. Nós estamos torcendo aqui para que tenha alguma solução. Então, tem que haver algum tipo de pressão. O próprio faz essa pressão, os próprios interessados dentro do CNPq fazem essa pressão. Agora, vocês têm que levar em consideração que existe um boato correndo e que o CNPq pode ser fechado e as suas atribuições repassadas para a CAPES. Isso é boato, não tem ninguém do CNPq falou isso. Tá? E na imprensa, o ministro o ministro astronauta, ele se mostra um tanto decepcionado com aquilo que está acontecendo neste momento com o financiamento da ciência no país. Tá? Até que ponto ele se mantém ou ele suporta isso, é uma questão que ele tem que decidir. Evidentemente, nessa circunstância, a parte pior vai sobrar para o bolsista. O bolsista tem compromissos assumidos por conta da garantia do tempo que ele terá a bolsa e ele vai ficar sem o recurso. Tá? Não são somente os estudantes, todos os bolsistas CNPq. Então, o bolsista produtividade, que são os professores que recebem ali a sua verba mensal, aqueles que investiram em pesquisa e que depende daquilo para manter a sua pesquisa funcionando, tudo isso vai parar. Terça-feira a gente estava na semiótica conversando sobre isso e comentaram que a Fundação São Paulo ia se responsabilizar por manter o repasse da PUC para a PUC. Se as bolsas forem cortadas, eles mantêm o repasse para a PUC. Com relação aos programas Nota 3 que tiveram as suas bolsas cortadas de uma forma bastante intensa. Há uma política da Fundação São Paulo que não resolve o problema, mas ajuda, que é cobrar o repasse, que é o repasse feito pela Bolsa CAPES, se trata de Bolsa CAPES nesse caso, ela cobra o repasse da bolsa do estudante. Como ela está raciocinando? Isso era o recurso que eu já estava abrindo mão. Entrava R$ 1.200, R$ 1.400 no doutorado. Tá? Então, o que a gente pode fazer? O aluno arca com esses 1.200 e com os 1.400 e a gente mantém a coisa funcionando. Tá? Isso vai sair amanhã ou depois. Já está assim, acertado com a fundação e provável que a gente receba na pró-reitoria de acordo da fundação e comece a operar isso. Agora, com relação ao CNPq, nada, né? Certamente não tem como a fundação fazer qualquer política nessa direção. Rodrigo? Queria juntar um pouco essas duas questões. E dado tudo isso que você está colocando, queria saber qual é a perspectiva que a própria PUC São Paulo tem para o seu futuro próximo. Quer dizer, dado tudo isso, como será a operação, como será como é ser um professor que não pesquisa, né? Porque a gente está sendo, de certa forma, unido por uma pesquisa assim, e tal, mas perdendo bolsa, perdendo aluno, perdendo toda essa estrutura, qual é a perspectiva de futuro que a PUC São Paulo tem? Nessa circunstância... Que a minha pergunta vai na mesma linha, só é exatamente isso, assim, que o que eu estou imaginando é que a gente corre risco de um desemprego, assim, não só nós como pesquisadores que assumimos, né, que era esse nosso trabalho por esse período, e vamos ficar desempregados, porque eu acredito que a maioria de nós não consegue pagar essa mensalidade, e os professores
uma vez sem alunos, a chance também dos programas fecharem. Então, acho que vai nessa linha da pergunta. Desculpa te interromper. Esta circunstância não permite qualquer tipo de planejamento. A gente fica numa situação daquela do paciente desenganado, não? Nos dão 6 meses de vida e você não sabe se você morre no dia seguinte ou se você ultrapassa essa projeção. Então você vai resolvendo, vai apagando o incêndio conforme ele aparece. Se confirmar que a circunstância é essa, a gente não tem garantia de que isso vai ocorrer ou não. Se confirmar a interrupção do pagamento das bolsas, nós temos um problema social aqui dentro da PUC, tá? Que é esse colocado pela nossa aluna. Imediatamente, nós vamos procurar a Fundação São Paulo para ver o que fazer. Então, numa circunstância outra qualquer, então, você imagina que o aluno perdeu a bolsa por motivo qualquer, né? Dentro das regras, que são as regras de atribuição de bolsa. Perdeu a bolsa, no mês seguinte ele tem que pagar a mensalidade. Então, levando em consideração isso, imediatamente levaremos à Fundação de que não se pode tratar este caso, e a Fundação tem sido sensível a isso, como foi com o caso das bolsas CAPES, dos programas Nota 3. Então, vamos ver. E aí tem que ver lá quem faz o controle financeiro até quando ele dá conta de fazer isso, porque no fim do mês ele tem que garantir o pagamento do salário dos funcionários e dos professores, né? Então, essa é a circunstância. Significa, temos que esperar. Não, só um instantinho, que tem uma fila aqui antes. Desculpa. Nada. A gente tem o Kelvin, depois o Matheus, a Flávia, e aí, conforme o Kelvin for falando aqui, ele vai dar um informe também. As pessoas que ainda tiverem dúvidas e perguntas, por favor, levantar a mão, que eu estou anotando. Só uma dúvida rápida. Não, rapidinho, só que tem uma... Não, vai abrir para encaminhamento depois? Vai. Tá. O combinado é o seguinte: eu passo os informes e as dúvidas que eu possa responder, em seguida vocês vão discutir. Exatamente. A agenda de aí luta, de entra atividades, tudo. em assembleia e vocês discutem a forma de enfrentamento disso. Tá bom. Boa noite, gente. Sou o Kelvin, aluno do doutorado em Educação Currículo. Ontem eu estive na USP, também teve uma plenária de pós-graduandos lá que foi chamada pelos pesquisadores em luta e em defesa das humanas. A situação é muito parecida nas universidades brasileiras. O agravante da nossa é que a gente tem uma mensalidade que é muito alta e que fica muito difícil para a gente arcar. Lá também teve presente a presidenta da NPG, a Flávia Calé, e ela nos informou o seguinte, que esse ano, como o professor Daí falou, desde 2017, na PUC teve um movimento chamado PUC Sem Corte, que algumas pessoas que fizeram parte, o Ali, outras pessoas, que era para pressionar o CNPq a liberar o dinheiro. Na época foi liberado. Só que esse ano, essa rubrica, já tinha sido feito um acordo com o governo que 330 milhões seria direcionado para o CNPq. Porém, o governo descumpriu totalmente esse acordo e na segunda-feira a presidenta da NPG e o presidente da UNE estiveram com o Rodrigo Maia, levaram uma série de demandas, dentre as quais os 330 milhões. Ele ficou de falar com o Guedes para pressionar emergencialmente nessa primeira pauta. Só que é muito mais grave, né? Como o professor falou, a gente tem o PIBIC, a gente tem desde as bolsas de iniciação científica do ensino médio, que foram todas suspensas no momento. Então, se a gente for ver pelo exemplo da CAPES, a gente não pode esperar que esse governo vá cumprir o seu acordo, porque em julho agora a Pró-Reitoria teve um corte na cota da Pró-Reitoria de Bolsa. Isso significa que o meu programa, que é nota 5, também sofreu um corte. E não importa se o seu programa é 3, 4, 5, 6 ou 7, que 6 e 7 é programa de excelência, pela estrutura, todo mundo está suscetível a esse corte, porque inicialmente, quando começou em maio, foram recolhidas bolsas ociosas que não estavam ociosas. O pós-doutorado também foi afetado, a gente teve pós-doutorado aqui na PUC, que o processo seletivo estava feito e a pessoa não pôde assumir a bolsa, ocasionando o desemprego momentâneo dessa pessoa. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, a APG, desde maio da sua eleição, ela tem feito diversas ações, como vocês têm acompanhado por e-mail. Mas, principalmente, nós fizemos uma reunião com o padre Rodolfo na Fundação,
São Paulo, né? E levamos um manifesto Nenhum Pós-Graduando Fora da PUC, no qual a gente pedia que a PUC, eles fizessem agora um sacrifício, porque sempre pediram um sacrifício da comunidade acadêmica. Está na hora do sacrifício ser feito por eles também, porque hoje o contrato que rege o PROSUC, que são as comunitárias da PUC, o governo repassa para a PUC 1.200 o mestrado, né, quem tem essa modalidade de bolsa repassa para a PUC, e 1.400 de doutorado. O que simplesmente a Fundação fez não foi abrir mão de nada, porque ela vai continuar recebendo de 1.200, 1.400 de quem perdeu a bolsa. Só que eu compreendo a posição do professor e nós, enquanto discentes, também temos que tomar a nossa posição. A gente precisa densar mais e pressionar, porque está na hora sim, porque até agora não foi feito nenhum sacrifício, nenhuma sensibilidade da Fundação. Agora nós vamos testar, mas para isso a gente precisa de pressão, precisa chamar reunião e estar aqui mobilizado constantemente, como a Bia falou. Só a luta organizada, a PG até uns meses atrás não existia nada, era só uma sala no quarto andar abandonado. Hoje já foi feita uma série de modificações, mas a gente também precisa de corpo de todos os programas, porque vejam, se a gente for compactuar a forma que é avaliado, o programa de economia, a gente tem um colega aqui, é nota 3, mas é uma nota injusta, porque a gente sabe que o sistema de avaliação hoje do Qualis, ele não leva em consideração uma série de coisas. E a gente está sendo atacado em 3 frentes. É contingenciamento das bolsas CNPq, já teve o corte da CAPES, e estão propondo uma nova reavaliação para a distribuição de bolsas, onde o DH é levado em conta, onde as humanidades são jogadas na lata do lixo. Isso vai totalmente contra o conhecimento multidisciplinar. A gente precisa se posicionar, não é só uma defesa das humanas, é uma defesa da pesquisa do sistema de pós-graduação do Brasil. Então, na fase de encaminhamentos, eu já adianto, só para poder dar um panorama para vocês, a gente tem que propor fazer uma pressão na fundação, porque como tá, não dá. R$ 1.200, R$ 1.400 é mais que um salário mínimo, gente, é fora da nossa realidade, não é R$ 100 que a gente está falando. Não tem como, tá na hora do sacrifício ser feito por eles também. Flávia, depois não tem ninguém. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, senão a gente vai encerrar esse ponto e vamos iniciar o próximo, que é justamente a gente debater as ações e atividades. Nem isso, pegando o que você falou, nem isso a Fundação São Paulo fez, porque, por exemplo, eu sou das Ciências Sociais, teve o edital de Bolsa Fundasp, as pessoas foram selecionadas e até então essa bolsa não está valendo. As pessoas não têm essa possibilidade de pagar 1.200 ou 1.400. Para mim, R$100 não é o que muda, o que importa é o 1.000 e tantos, entendeu? E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu, por exemplo, entrei no doutorado agora na PUC, fiz mestrado na PUC, tinha bolsa CNPq, entrei no doutorado agora, no último processo seletivo, paguei a minha mensalidade, me ferrei para pagar os R$3.800. Então, assim, não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar dinheiro. E a minha questão é, como fica agora o estudante que entra com uma perspectiva de fazer de conseguir uma bolsa aqui dentro, qual é o posicionamento da Pró-Reitoria e talvez da Fundação São Paulo dessas pessoas que pagaram R$3.800 de matrícula? Porque a gente não está falando de 50 ou 60 reais, a gente está falando de R$3.800. Tipo, se não tem perspectiva de emprego nesse país e não tem perspectiva de bolsa, como é que uma pessoa que se endivida com R$3.800 vai fazer para continuar sobrevivendo? Não estou nem falando continuar fazendo pesquisa, transitando em universidade. Como é que as pessoas comem? Então, assim, a minha pergunta é, tem algum plano urgente? Porque, desculpa, me falar que a gente vai apagando incêndio é um pouco uma falta de sensibilidade de alguém que está numa posição de gestor ou que está numa proximidade com gestores de uma reitoria. Então, assim, eu queria um posicionamento talvez oficial, ou se a Pró-Reitoria pudesse conversar com o Márcio ou com a reitoria mesmo, um posicionamento oficial do que fazer com essas pessoas. No meu caso, por exemplo, estou falando por mim e por outros companheiros que eu sei que estão na mesma situação que eu. R$3.800. Eu não entendi o quê? Em relação a fazer o quê? A pessoa pagou a matrícula numa perspectiva onde está todo mundo quebrado, vai ter algum plano de emergência para lidar com esses casos em particular? Ou pagou, afinal de contas é apenas alguém que está pagando uma mensalidade? Porque eu estou falando de uma coisa bem específica. Você pagou a matrícula? Paguei a matrícula, R$3.800 e tranquei. Na perspectiva de ganhar a bolsa. Exatamente. Ou pelo menos de participar de um processo seletivo de uma bolsa. E se não ganhasse a bolsa? Eu não ia fazer, só que eu não ia ter. A questão é. Você concorreu. Não, gente, mas existiam outras possibilidades. Por exemplo, a Bolsa Fundasp, entendeu? A Bolsa. Por isso que eu estou falando, são dois argumentos. Eu estou apontando duas questões. Por isso que a Pró-Reitoria reivindicou, junto à reitoria, e a reitora preside o CONSAD. Levou essa questão para o CONSAD e o CONSAD aprovou. E
nesse período, estava lá processando, né, a forma de como fazer. A notícia que nós recebemos hoje é que amanhã isso chega na Pró-Reitoria. Tá? E aí, a partir de amanhã, a gente começa a instruir o setor de bolsas, tá? Porque ele tem uma listagem lá de estudantes, são 14 estudantes, tá? Mas o que foi garantido os R$ 1.200, R$ 1.400. Tá? A forma do repasse. Então, é isso que nós temos. Com relação à questão que o Kelvin coloca, isso é uma questão que vocês vão discutir aqui. Não, mas isso é uma eu sou o outro lado, minha eu sou a pergunta é a vidraça questão da Pró-Reitoria quebrada. Tá? Então, mostrando para você que, claro, que a gente está sensível à questão. De resto, no caminho dessa história, a Universidade Brasileira está sendo destruída. E se eles atacarem da forma como estão querendo atacar as ciências humanas, nossos programas vão fechar. Isso significa não ter como garantir contrato de professor. O problema vai ser grande. Então, a partir daí, começaremos a ter assembleia de professores, começaremos. Portanto, queria dizer para você que, dentro do que é o limite, daquilo que é a política financeira da universidade, que nós não controlamos, aquilo que institucionalmente nós temos, nós, gestores, temos como agir. Essa é a possibilidade. Para, além disso, fica fora daquilo que é a capacidade de gestão. Aí, sim, de fato, é como lutaremos para manter a Universidade Brasileira. A questão afeta o país todo. A partir do mês que vem, todos os doutorandos e mestrandos das universidades públicas estarão na mesma circunstância que você está colocando, tá? Com a diferença de que não terão uma mensalidade nas costas. Tá? Mas essa é a condição de uma universidade que é sustentada pelos próprios estudantes. Não sei se chegou ao ponto que você queria, mas eu dou conta. Não, eu queria entender só o posicionamento, não queria chegar em ponto nenhum. Era uma nosso posicionamento, tanto do ponto de vista político quanto de gestão, é fazer todo o possível para manter os nossos programas e manter os nossos alunos. Esse é o nosso posicionamento. Então, nesse ponto, nós enfrentamos aquilo que é a gestão financeira da universidade. Então, em última instância, está na mão da igreja. Minha pergunta também é nessa direção, assim, eu queria saber, será que não seria a hora da gente pensar em outras maneiras, por exemplo, eu também gostei do bolso, bababá, fazer, não sei o quê, mas ao invés de esperar a CNPq acabar, será que a gente não poderia pensar em políticas que pensem nesses alunos que estão nessa situação, sabe, antecipar, pensar em construir alguma coisa como resposta, plano A, plano B, junto dos alunos? Será que a gente precisa esperar tudo cair para a gente pensar em eu acho que a gente tem que ser instado a isso. Preocupado que nós estamos. Acho que uma assembleia como essa, que é representativa, mas eu digo da PUC, né? Tem que levar uma reivindicação, tem que levar uma reivindicação para a reitoria. Acabou de falar, tem que ser Estado. Pensar nas regras, por exemplo. Se você não está matriculado, sair a bolsa, o que vai acontecer? Aí vai valer essa regra? Como que vai ser a partir daí, né? Se a gente estava esperando uma bolsa que sair daqui a mês, não vai sair, como que vai ser isso? Será que não dá para pensar nessas políticas? Seria bom tirar uma comissão para manifesto também de públicos, não ser da diretoria, entendeu? Vocês é isso. É possível pensar nisso a partir de amanhã, se vocês estiverem, de alguma maneira, pressionando para que isso ocorra. Só recordando, né, a gente está aqui escutando os informes, as informações que a reitoria tem para nos apresentar, mas a ideia é justamente que a gente permaneça aqui após o final desse ponto, para justamente a gente pensar em alternativas, né, e
opções e tudo mais que nós, enquanto estudantes dessa universidade, vamos levar também como reivindicação. Então, a gente está escutando também para poder construir depois coletivamente uma proposta alternativa. É a Camila, depois é a Neuzeli, depois é a Vanessa. E eu vou, na Camila eu vou encerrar, então quem ainda tiver dúvida, por favor. Na verdade, eu queria fazer já uma colocação de encaminhamento, pode ser, Bia? Você não quer esperar a gente então, ir aí para o segundo bloco? Aguardam, porque terão outras, né? Porque os encaminhamentos a gente também, assim, também não vamos... A gente vai... A ideia é que a gente também possa depois levar os encaminhamentos para os espaços necessários aqui da universidade. Para a reitoria, para a fundação, onde for necessário para a PRO, a gente vai levar. Então, Na fala dele, acho que eu, pelo menos, a minha dúvida já foi sanada. Eu só tenho uma... eu queria que o próximo passo. Se eu era a última da pergunta... Não, falta aqui, falta a Neuzeli. Boa noite, professor. Boa noite. A minha pergunta, eu entendi, né? Depois nós vamos ter a nossa assembleia aqui, vamos fazer os nossos encaminhamentos e com certeza vai ter muita pressão. Não se preocupe, vai ser pressionado. Mas a minha... Exatamente. Não, com certeza. A gente vai saber... A gente vai saber fazer essa dosagem, mas... A minha pergunta é para o senhor mesmo. O senhor, como pró-reitor aqui da PUC, né, de pós-graduação, a gente sabe que o fórum, que o senhor mencionou no início, é um fórum, é um lugar de debate, de discussão e tal. Mas não existe em nenhum lugar um grupo de pró-reitores ou pró-reitores da PUC mesmo, das PUCs, né? Que todas as PUCs vão sofrer com essas quedas de bolsa. Preocuparem em fazer uma ação mesmo, até foi uma pergunta que já foi feita, fazer uma ação mesmo, porque nós estamos vendo várias violações aí, né? Violação à Constituição, violação às leis relacionadas à educação e tudo mais. E a PUC tem o seu direito como uma instituição mesmo, né? Não está pensando em fazer mesmo uma ação da PUC, das PUCs, dos pró-reitores das universidades privadas, por exemplo, para ter isso como mais um instrumento para a nossa pressão, porque nós vamos fazer pressão, mas seria interessante que tivesse essa pressão. A entidade que eu mencionei, que é o Fórum de Pró-Reitores, é uma entidade nacional que faz esse tipo de gestão. Não há nada na direção do que você coloca, judicializar a questão. Não apareceu nada até agora. Esse fórum, ele se divide em segmentos. Tem segmento das universidades do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, essa é uma forma. A outra é por categoria. Nós pertencemos à categoria comunitárias, que é uma categoria grande, que inclui tanto as universidades confessionais, as PUCs, como aquelas universidades que são universidades municipais ou que tenham fundações sem fins lucrativos, mas não são confessionais. Forma um grupo que é um grupo razoável. Todos esses segmentos se mantêm aí em contato permanente. Por enquanto, ninguém apontou nessa direção. Não, pode, mas Mas não em nome deles. Enfim, a gente pode, eu posso até eventualmente fazer esta consulta. Estão boicotando. Quem está pensando nisso? A direção, é uma direção eleita, do FOPROP, está pensando em algo mais contundente? Eu posso perguntar isso, mas... A pergunta eu acho que vai no sentido assim, ó. A PUC vai colocar a cara junto com os estudantes, com o nome PUC, tipo assim, ó, os reitores, os professores, a PUC vai colocar a cara junto com os estudantes para lutar por isso, ou vão ser os estudantes? A gente vai ter um respaldo da PUC para meter a cara mesmo. Essa é a pergunta. Vanessa. A minha pergunta dialoga bastante com a dele, com a do outro rapaz e com o moço que falou de preto. Eu queria entender, na verdade, essa sensibilidade que vocês estão colocando
porque tem um monte de gente aqui que se deslocou de outros estados, tem gente que vive literalmente de pesquisa, que paga as contas com essa bolsa. E mesmo com o corte desses R$ 1.500 que a gente recebe todo mês, essa instituição é uma instituição privada. Então a gente paga todo mês a nossa mensalidade, aliás, o governo paga, né? E aí o mês que vem, se essa bolsa não chegar pra gente, a gente abre uma dívida com a PUC. Porque eu, por exemplo, estou entrando agora em período de qualificação. E eu estou trabalhando pra caramba, então eu não vou largar meu texto em casa e falar, não vou mais produzir, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o mês que vem, sendo que a minha qualificação é em outubro. Então eu queria entender, porque assim, a gente está produzindo para essa instituição, a gente não começou a produzir agora, e eu quero um retorno. Isso é o mínimo que a gente exige da PUC. E eu acho que essa sensibilidade de R$ 1.200 não é sensibilidade nenhuma, sinceramente. Você é bolsista CNPq? Sou. CNPq? Então, o repasse do CNPq para a universidade é um repasse mínimo de R$ 200. Praticamente sim, nada, e né? o que a gente produz para a instituição é muito mais, né? Muito mais expressivo. Deixa eu terminar. Nós reconhecemos toda a capacidade dos nossos alunos. Então gostaríamos de receber um retorno agora. O problema todo é que você vai ficar sem o seu repasse. Sim. Os R$ 1.400, os R$ 1.600 que você recebe, você não vai receber. Tá? Se a PUC eventualmente, eu não tenho como afirmar isso, mas certamente vamos consultar a fundação nesse sentido. Tá? Se ela não cobra mensalidade dos bolsistas CNPq, tá? Nessa circunstância, nós não temos bolsa taxa no CNPq. Todo bolsista CNPq recebe recurso do CNPq. Mesmo assim, inviabiliza a maior parte dos nossos. Pegou o WhatsApp do grupo? Pegou o WhatsApp da que a gente se informou. Veio de outro estado, usa a bolsa para se manter. Então, tem uma circunstância que implica em que os responsáveis por isso é quem tem que ser cobrados. Tá? Então, a universidade, sim, está preocupada, fará todo o possível para garantir que nenhum aluno saia da universidade por esse motivo. Tá? Estamos preparando uma nota para se posicionar nessa direção publicamente pela garantia de que o CNPq tenha a sua verba e mantenha as bolsas. Então, o povo está se posicionando. Além disso, tá, temos a nossa avaliação daquilo que é essa política de destruição da ciência brasileira. Tá? Aquilo que se construiu a duras penas, da maneira como você menciona, mas da maneira como os pesquisadores que trabalham nessa universidade, tá, também produzem, tudo isso será destruído. Tá? Então, nesse sentido, se isto ocorre, são 50 anos para recuperar. Então, é grave, é muito grave isso que está passando. Tenha absoluta certeza de que nós estaremos juntos com os nossos estudantes nessa direção. A forma como isso pode ser feito está para além da nossa capacidade de decisão. Nós somos gestores acadêmicos, não somos gestores financeiros. Portanto, levaremos essa questão à Fundação de São Paulo e levaremos com este teor que você está colocando. A pergunta, então, que fica é, nós que já estamos com a bolsa assinada, que estamos produzindo pesquisa, iremos defender as nossas pesquisas? Conseguiremos defender as nossas pesquisas? No mínimo, né? Pois é, porque... essa pergunta é a pergunta que hoje todo estudante, todo pesquisador está fazendo no Brasil. Não somos nós somente. Então, mas essa pergunta não para o governo, para a PUC, risco nesse momento. Isso é para financeiro, inclusive. Claro. É isso. Gente, ó, tem o Pedro, tem o Fabrício e eu vou fazer a última pergunta. Se alguém mais tem alguma dúvida que não foi sanada
porque muitas das perguntas também já estão evoluindo para o sentido da ansiedade da gente construir um calendário de atividade, de luta, de organização e mobilização. Então, até para a gente poder avançar, né, e também por conta do horário. Desculpa, eu só queria uma pequena pergunta do professor. Se ele tem o número, quantas bolsas CNPq tem hoje na PUC? Acho que são 400 bolsas. Estou falando isso assim da minha Por cima. memória. Só isso. Pedro. Depois Fabrício. Depois. É bastante. Sim. Eu queria saber, na verdade, só primeiro uma clarificação, se, como você comentou, todos os anos, mais ou menos nesse período, tem essa questão da falta de verba do CNPq. Só para eu entender direito, por exemplo, virando esse ano para o próximo, pelo orçamento federal, teria orçamento para reiniciar as bolsas do CNPq a partir do ano que vem? Isso voltaria a acontecer no final? Ou não? Essa falta de verba agora, ela vai continuar a partir logo no começo do ano que vem? Então, essa dúvida eu também tenho. Se isso ocorre sistematicamente, por que já não orçam de tal maneira que isso não ocorra? Tá? Que não falte dinheiro num determinado momento. Eu não sei o motivo, não consigo compreender isso, tenho a mesma dúvida que você. E uma coisa também só, porque assim, pela sua fala, a gente entendeu que estava A pessoa está começando a ir embora. Principalmente da Está começando a esvaziar. ela dá um apoio moral, legal, em todas as instâncias possíveis para a questão dos Fala para não ter um zap depois para se manter informado que ele está saindo. questões financeiras que tem relação com a FUDASP e com a sua política econômica interna da faculdade, que aí também já é uma outra instância, certo? É uma outra instância. De fato, é uma outra instância. Fundação é um ente, tá? É esse ente que controla as finanças da universidade. Tá? Mas ela tem lá sua diretoria executiva, tem sua forma de funcionamento e a gente não tem nenhuma... Lá não é uma secretaria executiva eleita, né? Outra coisa. Preciso lembrá-los, aproveitando a sua pergunta, que a universidade, para garantir o que ela garante, ela tem um custo. E esse custo vem fundamentalmente da mensalidade dos estudantes. Aí incluída o próprio custo das bolsas. Então, portanto, tudo isso tem um limite. Essa é a discussão que nós teremos, gestores, com a fundação, com relação a como procurar garantir aquilo, aquilo que a Vanessa levantou. Tá? Eu acho muito séria a questão colocada pela Vanessa, e a gente é absolutamente sensível a ela. Agora, gestor tem esse limite. Fabrício. A minha dúvida é sobre a situação das bolsas taxa, porque eu cheguei um pouco atrasado e eu não sei se eu entendi bem essas bolsas taxa. Desculpa, eu sou doutorando em filosofia e tenho bolsa taxa até bem pouco tempo, até uma semana atrás, e troquei de modalidade de bolsa para bolsa cápsula. Não estou preocupado comigo, um pouco forte com as falas dos colegas. Eu acho que todo mundo aqui fez um investimento, não só financeiro. Eu, por exemplo, paguei 3 mensalidades, até consegui uma bolsa taxa, né? Mas é também um investimento de tempo, um doutorado de 4 anos, né? No meu caso, um mestrado de 2 anos, no caso de muita gente aqui. Então, assim, a minha questão é a seguinte: do ponto de vista contratual, se essa bolsa se rompe porque o governo deixa de pagar, né, teoricamente, né, o estudante está desobrigado de pagar esse valor, de devolver esse valor ao governo. Né? Mas o estudante faz automaticamente uma dívida para o PUC, eu não entendi isso. Não, assinou o contrato, né? A gente assinou o Essa contrato. é a questão que vocês vão discutir em seguida. Eu assinei um contrato. E
Não, eu não teria dívida nenhuma moralmente com a PUC, no caso de um corte abrupto na minha bolsa. Até porque eu acho que eu compreendo a posição da Pró-Reitoria, com certeza. Inclusive, eu acho que a posição da Pró-Reitoria é uma e a posição dos gestores da universidade, de quem faz a gestão financeira da universidade, provavelmente seja outra. Né? Inclusive, eu tenho dúvidas se quem faz a gestão financeira em instituições como a PUC no Brasil, não estou falando da PUC somente, estaria do nosso lado. Assim, basicamente, é uma dúvida que procede no momento político que a gente está hoje. Então, assim, mas a minha dúvida é assim, primeiro, contratualmente a gente não tem uma dívida com o governo, caso o governo rompa a bolsa com a gente, né? Mas a gente faz uma dívida com a PUC, porque a mensalidade está correndo. E se é em metade de semestre, tem regras para trancamento, tem prazos e tudo isso. Eu quero saber se a Pró-Reitoria, ela trabalha, se a posição da universidade será flexível nesse sentido, porque eu não posso pagar R$ 1.200 por mês de forma alguma. Eu fiz um investimento de pagar 3 mensalidades para receber uma bolsa, inicialmente uma bolsa taxa. Eu não posso seguir 2 anos pagando R$ 1.200 por mês, porque eu sou professor de filosofia. No momento que eu estou desempregado. Acho que todo mundo sabe aqui o que ganha um professor em geral. Eu não sou de São Paulo, sou do Rio Grande do Sul, mas quando eu cheguei em São Paulo consegui emprego numa das melhores faculdades em termos financeiros aqui, um dos melhores salários, hora-aula, etc. Eu trabalhei 4 anos nessa faculdade e mesmo assim não poderia pagar a mensalidade do doutorado com o que eu ganhava lá, porque era um valor muito alto. Então, assim, a minha pergunta é nesse sentido, como fica essa flexibilidade, essa possível flexibilização da universidade com relação a trancamento. Eu perdi a bolsa dia 10 de setembro, suponhamos. Será que no dia 10 de setembro mesmo eu consigo vir aqui trancar? Porque eu não vou, se houver uma dívida qualquer com a PUC, eu não vou me preocupar moralmente com isso. Me cobrar metade de um mês, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um advogado. Porque realmente eu considero imoral uma posição como essa, de uma universidade como a PUC, de uma instituição como a PUC, especialmente a PUC de São Paulo, que tem uma tradição assim, muito nobre, né? Nesse sentido. Segura aqui um pouquinho, tô com calor, vou tirar isso aqui. Eu escolhi a PUC como primeira opção. Foi a minha primeira opção pelo programa de filosofia, pelos professores, pelos pesquisadores. Quer dizer, é todo um investimento, né, numa instituição que a gente considera muito, e a gente espera também que essa instituição nos considere, né, num momento delicado. Só uma coisa, vamos já emendar na última pergunta que é da crítica, aí o Odair vai responder, a gente vai encerrar esse ponto e vai avançar para o ponto dos encaminhamentos. Alguém não assinou aqui a lista de presença? Aqui. Eu não entendi bem direitinho no início. Bolsa CNPq, neste exato momento. Pior das hipóteses, não vem mais verbo, não tem mais nada. Eu vou receber minha próxima. Não. Eu já recebi minha última bolsa? Vai ter mais um? Vai ter mais um. E eu preciso garantir meu aluguel de outubro, independente de qual fração que tem aqui. Ok. Tem outras coisas. Ok, é só isso, eu não entendi direito. Ok, mais um. Não é de setembro e outubro? Então é isso. Entendi. É setembro. Setembro. Só que setembro Agora você veio em outubro. Então, recebe o primeiro salário de setembro, recebe o primeiro salário de outubro. Depois você pega Em novembro é meu aniversário e eu vou ganhar aluguel. A gente agradece e aí você vai ver. 30 segundos para falar. Vamos lá, gente.
perder bolsa, mas de mobilização, eu acho que... É agora que a gente vai falar sobre isso. Olha só, com relação ao que você coloca, se você tem bolsa baixa, a sua bolsa é CAPES. Bolsa CAPES está funcionando, já fizeram os cortes. Tá? Está funcionando normalmente. Nós estamos conseguindo, inclusive, inserir novas bolsas no sistema. Então, se você deixar a sua bolsa, você concluiu o curso, a sua bolsa vai para outro aluno. Está funcionando assim. Tá? As bolsas remanescentes são bastante. Tá? Então, bolsista CAPES, neste momento, não corre risco. Tá? Pelo menos até a corre risco de acabar a universidade. Assim, não corre só a bolsa, mas a universidade pode acabar. Porque as notícias são graves. São graves. O que ela colocou agora é absolutamente possível. Aproximadamente 400 bolsistas CNPq. Os bolsistas CNPq, e aí apoiados pelos demais alunos não bolsistas, pelos bolsistas CAPES e não sei o quê, tem que, neste momento, fazer aquilo que ele colocou logo no início. Tá? Então, nós temos que planejar isso. Esses 2 meses aqui são vitais para pensar como continuar. Tá? Entendo que vocês, organizadamente, vão levar uma reivindicação nessa direção. E ela terá que ser discutida. Tá? Do ponto de vista da Pró-Reitoria, nós vamos recebê-lo tranquilamente, sabendo da gravidade do problema, e tentaremos encaminhar. Tá? Agora, ao falar assim, dessa maneira reticente, é porque é o que a gente dá conta. Mas a gente briga. A gente briga por isso. Tá? Quero dizer para vocês que, no momento, nós estamos falando, somos Márcio, que é o pró-reitor, eu que sou o assistente, tá? Temos total sensibilidade. Por quê? Nós somos professores, porque nós somos bolsistas, porque, enfim, tá? Nós estamos absolutamente envolvidos. Eu tenho meus orientandos. E eu sei da gravidade que é isso para os meus orientandos. Tá? Orientando, a gente estabelece outro tipo de relação que inclui a afetividade. Tá? Eu sei da gravidade. Então, nós estamos dispostos a fazer isso. Quando eu falei que nós estamos fazendo uma nota, é porque queremos reagir imediatamente com uma posição pública da universidade. Tá? Agora, sabemos também da nossa debilidade, tá? Que é a questão que ela levanta. Então, nessa história toda, nós não somos o cachorro grande, né? Então, a gente depende de USP, do Unicamp, de UFRJ, de UNB, tá? Como forças, são forças políticas, e aí nós estamos falando de gente que tem mais força, tá? Para conseguir barrar isso. Com a ação política, eventualmente, no Congresso, uma maneira de barrar, ou judicializando, enfim. Tá? E nós certamente estaremos nesta fronteira. Sabemos da importância, neste momento, de defender a ciência brasileira. E nós, particularmente, as ciências humanas. É o que faremos. Daqui para diante, tudo indica, não será fácil. Até onde eu posso ir. De resto, estamos aguardando qualquer decisão que vocês tomem e vamos encaminhar. Obrigado, gente. Bom, professor, eu queria agradecer a presença e as informações. Obrigado por trazer todas essas más notícias, mas é melhor que venha por alguém que está por dentro, que conhece as coisas. E, bom, agora nós vamos trazer os encaminhamentos do corpo dos pós-graduandos. Acho que em alguns momentos vamos estar juntos com a reitoria, em outros momentos não vamos estar, mas faz parte do movimento. Acho que a postura de diálogo da reitoria foi merecedora, na minha opinião, de aplausos. Bom, é isso. Daqui para diante só contamos com a luta. Tá certo. Como diz o motoboy, tamo junto. Bom, gente, Dando continuidade. a gente vai dar continuidade aqui à nossa assembleia. Eu peço para todo mundo
puder permanecer para a gente utilizar nossa inteligência coletiva para pensarmos as ações que nós precisamos fazer, né, a nível aqui de PUC, mas também de se incorporar uma série de iniciativas que já estão, inclusive, indicadas de acontecer, né? Existem várias indicações de atividades para acontecer nos próximos dias. Eu queria compartilhar isso um pouco com vocês. Eu não me apresentei, meu nome é Bia. Eu sou mestranda do Programa de Educação, História, Política e Sociedade, o HPS. E eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês o que a gente já tem de perspectiva de ações e de atividades para o próximo período, né? Eu acho que primeiro é importante a gente a situação da PUC dentro da situação política que vive o Brasil, né? Da gente tomar um pouco de cuidado na hora da gente fazer a nossa discussão sobre a situação da nossa universidade, sempre lembrando de que isso faz parte não só de algo que vai nos atingir de forma individual ou de forma pessoal, mas de que isso é parte de um projeto de país, um projeto de nação que está sendo desenvolvido por esse governo, de sucateamento, de entrega das nossas riquezas, de ataque à soberania do país, né? E quando a gente fala que a gente precisa das nossas bolsas, não é só no sentimento de que a gente precisa das nossas bolsas para pagar o aluguel ou para pegar o ônibus, embora isso seja muito, muito importante. E eu também preciso da bolsa para isso. Também não sou aqui de São Paulo, sou do Rio de Janeiro, também necessito da bolsa. Acho que a maioria de nós. Mas quando a gente fala que a gente precisa de bolsa, que a gente precisa seguir a nossa pesquisa, como falou a Vanessa, não é no sentido de que a gente está fazendo isso de maneira corporativa, mas é porque a gente sabe que o conhecimento que a gente produz, a inteligência que a gente tem para apresentar e para divulgar ao Brasil, né, para compartilhar com a maioria dos brasileiros e brasileiras, é necessário para o desenvolvimento da nossa nação. A gente não está defendendo só a nossa bolsa porque a gente quer pagar o aluguel. A gente está defendendo a nossa bolsa porque a gente sabe que a produção científica é necessária para um Brasil que seja de fato justo, soberano, independente. Então, a gente precisa transformar a nossa indignação e a dor que a gente sente batendo muito forte em nós, porque tem a ver com a nossa própria sobrevivência, transformar isso em capacidade de organizar a luta pelo país, porque isso é parte desse projeto que a gente está falando essa semana, a coisa das queimadas, o ataque às universidades, o reitor que o Bolsonaro escolheu na UFC no Ceará, o diretor que o Bolsonaro escolheu no Cefet do Rio de Janeiro, tudo isso está dentro de um mesmo pacote que quer colocar a nossa universidade, o nosso país a serviço de uma série de interesses que a gente sabe aqui que de nada tem a ver com a popularização do desenvolvimento, com a maior possibilidade do Brasil ser um país de fato justo e igualitário. Então a gente está organizando a luta aqui dentro da PUC, entendendo que essa luta é fundamental para a luta política que existe no país. E eu acho que todo mundo aqui que que é professor, que é cientista, que investiga, que pesquisa, sabe da importância que é a gente produzir o conhecimento para a gente, inclusive, sair desse buraco que a gente está, que, inclusive, é esse buraco de apologia à ignorância, ao desconhecimento e tudo mais. Então, eu acho que a gente... É isso, né, gente? É doloroso, é horrível, é tenebroso. Eu acredito que muita gente aqui todo dia fica pensando individualmente o que fazer, mas nós estamos aqui juntos e eu acho que isso é um primeiro passo para a gente transformar esse momento de dificuldade também numa resposta de organização popular e de luta coletiva, que eu acho que é o que o país espera de cada um de nós. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco da agenda que já tem encaminhada para os próximos dias, para a gente ver como que a gente adiciona também ações, atividades, mobilizações que podem ser dentro da PUC ou fora da PUC, mas que dialoguem com a nossa realidade aqui. Então amanhã vai ter uma reunião das APGs do estado de São Paulo, na Unifesp, perdão. Essa reunião vai ser a partir das 2h da tarde. A gente pode mandar lá no grupo, porque é uma reunião aberta para todo mundo que queira participar. Todas as APGs das universidades estaduais, federais, aqui de São Paulo, estão confirmadas. Então,
Algumas vão fazer via Skype, mas todas vão participar, então vai ser um momento importante de troca para a gente conseguir chegar a um calendário comum aqui do estado de São Paulo. Agora no final de semana, vão ter uma série de manifestações convocadas em defesa da Amazônia, contra o crime ambiental, contra essa política criminosa, também com relação ao meio ambiente do Bolsonaro, e as entidades estudantis, inclusive a ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, também está convocando para essas manifestações, no sentido justamente de coesionar a luta pela universidade a essa luta que a gente está dizendo que é essa luta em defesa do Brasil, em defesa de uma alternativa diferente ao que nos vem sendo apresentado. No dia 28, os partidos de oposição conseguiram uma audiência pública na Câmara para debater, eu acho que com o ministro, se eu não me engano, com o ministro de Ciência e Tecnologia, sobre a situação do CNPq e da CAPES. Então, também vai ser uma atividade em Brasília. Não vamos ter uma mobilização aqui da PUC de São Paulo por motivos óbvios, mas é bom a gente acompanhar pelas redes, porque essa atividade vai acontecer, essa audiência vai acontecer, deve existir uma mobilização lá do Distrito Federal, as organizações também vão estar presentes, e acho que vai ser um momento importante de pressão também ao governo. No dia 30, semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai ter a nossa semana de recepção dos calouros da APG. Então, desde segunda-feira até sexta-feira, nós vamos ter várias atividades, algumas que vão falar diretamente sobre o tema, depois a gente pode dizer exatamente quais são, outras não vão falar exatamente sobre o tema, mas todas têm a ver com a nossa condição de pós-graduando, por motivos óbvios. Então, convido todo mundo a participar, mas em especial no dia 30, a gente vai receber aqui também, na PUC, a reunião da diretoria da APG, então vai ter gente de APG, da ANPG, né? Então vai ter gente de APG, de universidades de todo o país, vai ser aqui dentro da PUC, então vai ser a partir das 10 horas da manhã, vai ser uma atividade que vai receber, eu acho que o presidente, se eu não me engano, vai receber um representante da Organização dos Trabalhadores do CNPq, vai estar aqui, então vai poder também dar informações ainda mais quentes sobre a situação de como que está e tudo mais. Então a gente também vai mobilizar via os nossos canais de diálogo, e-mail, grupo no WhatsApp, tudo mais, mas já fica o convite para todo mundo que puder participar, porque eu também acho que vai ser um momento muito importante e é um momento que não vai estar restrito ao estado de São Paulo, né? Vai ser um momento que vai ter gente de todo o país e a gente vai poder ver, compartilhar um pouco como é que está essa situação dos pós-graduandos e pós-graduandas no país inteiro. E no dia 7 de setembro está sendo convocado um ato também organizado pelos estudantes, pelas entidades estudantis. Dessa vez vai ser num sábado, justamente para tentar envolver as pessoas que os atos não têm conseguido envolver nas manifestações durante a semana. E vai ser um ato também em defesa da pesquisa, em defesa das bolsas, em defesa da soberania, da educação e tudo mais, da autonomia universitária. E também fica o convite para todo mundo participar. 7 de setembro eu acho que é uma data muito simbólica, no sentido que para nós, independência do Brasil significa soberania, significa a gente poder ter condições de caminhar com as nossas próprias pernas. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma, disputar também essa narrativa e apresentar para o conjunto da sociedade quem são, de fato, os brasileiros e brasileiras que estão preocupados com o Brasil. E aí também fica o convite para todos participarem. Então, essas são as atividades que já tem encaminhada. A gente abre agora para, tanto o Márcio vai falar, tanto para a discussão sobre esse calendário, quanto para outras propostas. Pessoal, quem quiser informações cotidianas da APG, tem ali o nosso WhatsApp, é só mandar uma mensagem que a gente vai escrever no grupo. Não está entrando. Não está entrando. Mas todo mundo preencheu a lista, né? A gente vai... E o Facebook? O número aqui está correto. E a página no Face? A página no Face. A gente vai passar a lista de novo daqui a pouco para quem não assinou. Mas só para contextualizar um pouquinho, né? Já houve no primeiro semestre uma assembleia com o tempo que na época era com relação às bolsas da CAPES, né? Que já tinha tido um primeiro ataque e a gente na ocasião já levantou alguns encaminhamentos de algumas bandeiras que eu acho que ainda são atuais. Eu queria trazer eles de novo aqui para a gente
avaliar coletivamente se a gente vai manter, se a gente vai modificar, etc. e tal. O primeiro é que a gente tem duas frentes que a gente está brigando ao mesmo tempo. Uma é a frente mais importante, que é o governo federal. Porque é por causa do governo federal que isso acontece e nós vamos resolver a situação se a gente conseguir derrotar ele de alguma forma. Se é que isso é possível, mas o nosso papel aqui é brigar. E a outra frente é uma frente que ela é mais emergencial, que é uma frente interna da PUC, que já saiu em várias salas. Pô, isso que eu faço hoje, né? Com a minha bolsa agora. E aí o que acontece na PUC? A PUC, há uns anos atrás, ela sofreu uma intervenção da igreja. A igreja, ela tem a Fundação São Paulo, que é nomeada pela igreja, que mantém a PUC. Essa fundação, ela absorveu a parte administrativa da universidade. Então mudaram o estatuto da PUC há uns anos atrás, e agora os padres é que decidem como as coisas são gastas. Por isso que às vezes o Odair dá uma resposta meio sabonete, porque eles só cuidam da parte acadêmica, eles não têm o controle financeiro. Então a gente tem que ter uma série de bandeiras focadas para a Fundação São Paulo. E na Assembleia do primeiro semestre a gente tinha levantado o seguinte, que era a palavra de ordem nenhum pós-graduando fora da PUC. Ou seja, reivindicar que a Fundação São Paulo, que sempre exige sacrifícios da comunidade acadêmica, que exige arrojo salarial, que exige aumento de mensalidades sobre uma suposta necessidade de salvar a PUC, que era o argumento deles, esse é o momento dela fazer um sacrifício. Porque a igreja tem dinheiro, tem patrimônio, então a igreja pode absorver essa situação, talvez a PUC não possa, mas a igreja pode absorver um pouquinho e manter os pós-graduandos que vão perder sua bolsa. Não só na parte de não cobrar a mensalidade, e aí nós estamos falando de R$0, né? Porque é 1.400, quem tem 1.400, né? Então, não só isso, mas também aquele auxílio que a pessoa recebe para se manter. Porque uma pessoa que está em dedicação integral, ela vai o quê? Agora eu vou mandar currículo e vou parar tudo que eu estou fazendo. Então, reivindicar que também a PUC, no caso a Fundação São Paulo, assuma essa despesa emergencialmente, enquanto está essa confusão do CNPq e da CAPES. Isso a gente sabe que não vai ser fácil, mas o nosso papel aqui é sempre reivindicar e exigir e pedir. E se a Fundação São Paulo não faz isso, o que acontece? Ela está pondo em risco a própria PUC. Porque os professores, a quantidade de professores depende da quantidade de alunos. Se os alunos não têm bolsa, eles saem da PUC, ficam com uma dívida e saem. E aí não tem motivo para ter professor, começa a demitir professor. Desmonta o programa, os professores vão começar a ir para outras universidades. E no fim, se a Fundação São Paulo não abrir um pouquinho mão dos anéis, ela perde os dedos. Então não é nenhum absurdo que nós estamos pedindo, é uma questão emergencial para salvar a PUC. E no futuro, quando regularizar a situação da CAPES do CNPq, aí pronto, aí vai vir uma verba de outro lugar, ela pode abrir mão desse auxílio. Então a nossa bandeira era essa, nenhum pós-graduando fora da PUC, que a reitoria, da parte da reitoria, no que cabe a ela, garanta que se alguém não receber a sua bolsa por algum motivo, ela não vai simplesmente começar a cobrar mensalidade, ela vai abater a mensalidade e reivindicar que a Fundação São Paulo crie uma bolsa de verdade, não uma bolsa que você paga um pedaço, e uma bolsa que inclua esse valor adicional que é necessário para a subsistência do pós-graduando. Então, já queria colocar essas propostas e vamos acrescentar outras propostas. A gente está aqui para construir, para se organizar e para brigar pelo nosso destino, né? Já tem a Camila, Rodrigo, Pedro. O teto de tempo. Coloca um teto de Vou fala. anotar aqui, gente, só para... Pode ir, Camila. Eu sou doutora do EHPS. Eu concordo com essa fala. Márcio. Sobre essa proposta de não nenhum estudante, a menos, não é mesmo? Então a gente garantir que todos continuem na faculdade, porque ninguém tem como pagar nenhum custo das mensalidades, né? Seja estudante da CNPq, se isso acabar atingir os estudantes da CNPq, vai atingir os estudantes da CAPES, porque os programas vão fechar, né? Então, na verdade, a primeira coisa é garantir que a gente não pague um centavo para a universidade. Essa garantia tem que vir, eu acho que com essa justificativa de que a faculdade tem muito a perder se cortar a bolsa. Não é pedindo esmola, eles vão perder porque os programas vão fechar. E aí é o decreto do final da pós-graduação da PUC. A PUC vai garantir o final da pós-graduação? Vai perder nota, vai perder aluno, porque aí também a gente garantir também que mais
do que aqueles que nós não temos dinheiro para pagar. Mas mesmo aqueles que não têm dinheiro é complicado, né? Porque nós vamos, a colega ali está em vias de qualificação, eu também estou. Tem aqueles que entraram agora, fizeram um quadro para poder pagar isso 3 meses, 1 mês. São R$3.800, né? Não é muita coisa, não é pouca coisa. Então, primeiro, acho que é garantir isso, né? E aí, com essa fala, eu tenho uma proposta. Primeiro, no EHPS, semana que vem, tem uma reunião aberta do nosso programa para tratar do assunto de bolsas, né? O professor Odair falou que é um caso que vai acontecer com as federais, com todo o país, mas nós sabemos que na faculdade particular afeta de maneira muito mais grave do que nas universidades federais. Pensando nisso, o EHPS fez essa reunião para alunos, ex-alunos, é uma reunião aberta. Também acredito que quem puder participar é na terça-feira que vem, às 2h30 da tarde. A questão é, além da gente se unir, ao invés da gente ficar também só fazendo reuniões de programa em programa, fazer na verdade, uma luta em conjunta com todos os programas. Então, talvez montar uma comissão, tendo um aluno, um representante de cada programa da pós-graduação, com alunos, funcionários, professores e todo mundo que puder participar, para a gente não ficar lutando programa por programa sozinho. E aí a gente montar uma agenda. Além disso, nessa comissão, é bom, como os colegas falaram, judicializar a questão. É bom a gente ter advogado nisso, sim, porque não só cobrar. Como é que, se corta a bolsa CNPq, como é que a gente fica? A gente é obrigado a pagar quebra de contrato? Nós somos obrigados a pagar a PUC? Ou porque veio uma questão que é externa, que não é nós que estamos quebrando o contrato, é o governo, a gente tem que pagar isso? Ele falou de se cumprir prazos. Que prazos? Então é bom a gente ter um advogado para judicializar essa questão. Então eu acho que uma comissão, sair daqui hoje, uma comissão, eu acho que é o primeiro passo para, a partir de então, nós montarmos uma agenda em conjunto, né? E aí também a gente saber de prazo, né? Que tem o prazo do orçamento, a votação de orçamento do CNPq. Quando que é essa votação? Quando que eles vão ter a liberação? Para a gente conseguir montar uma agenda de acordo com esse prazo. E aí é isso, a partir disso, levar o representante, o professor, se mostrou disposto até a gente nós percebemos, né? Ele se mostrou disposto e sensível, porque ele também sabe que ele vai perder muito e a PUC vai perder muito. Então a gente leva essa reivindicação à Pró-Reitoria, à Fundação São Paulo, à Cúria, sei lá, ao Papa, eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas é uma questão de posicionamento da PUC com relação aos cortes, ao desmanche da pós-graduação da universidade particular desse país. A PUC também tem que se posicionar com relação ao que está acontecendo com esse governo. E aí é luta conjunta. É luta conjunta de aluno com o professor e com a faculdade. É uma comunidade. Então, essa é a minha proposta no momento. É o Rodrigo. Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou doutorando do programa da História da Ciência da outra PUC, da Mackenzie Paranaguá. A gente fica um pouco distante lá no outro campus, e a gente está tentando o campus ali da Consolação, né, perto ali onde vai ser talvez um dia o Vale. Consolação, Augusta. Enfim, estamos tentando também trazer, ficar um pouco mais perto e tal. A História da Ciência é um programa super interessante porque tem uma interface muito forte a interdisciplinar, porque a gente é historiador e, né, a gente também falando sobre ciência, então ficaria um pouco nebuloso essa questão de que se somos 100% humanas ou se somos diretamente ligadas a exatas também e tal. A gente está bem nesse meio, nessa interface. Já causou confusão há um tempo atrás, que a gente acabou perdendo a nota e perdendo bolsa por motivos que lá, né, nas próprias instituições de fomento, eles não
não sabem classificar bem o que é, né, história da ciência, então a gente acabou pagando um preço por eles não saberem do que a gente está falando. O que dá uma boa ideia do que está acontecendo aqui hoje. Então, isso aqui. Eu queria fazer um comentário breve, dizendo o seguinte, a pergunta que eu fiz pro Daí foi sobre a perspectiva da própria PUC, porque esses passos todos, que você estava falando, os passos todos, eu já estava dado como certo, como dado. Sabendo disso, e sendo historiador, é muito engraçado, é muito interessante isso, porque estamos vivendo um momento histórico. Então, o historiador viver um momento histórico é uma coisa tipo, uau, isso está acontecendo, uau, porque, né, pô, a gente está pesquisando séculos e séculos e séculos e a gente está vendo que essa eterna luta da luz, né, do iluminismo, ou que tá aqui, a gente está fazendo isso agora. Então, assim, é uma luta contra a ignorância, que é algo muito, muito grave. Então, eu quis perguntar para ele em relação à perspectiva, porque a gente já teve também uma conversa com o pró-reitor Márcio. Ele deu um indicativo dizendo que existe sim a possibilidade disso, da PUC, da Fundação São Paulo, abrir mão um pouco das mensalidades e tudo mais. Mas isso é emergencial. E podemos estar agora, neste momento histórico, olhando, reunidos, todos nós juntos aqui, talvez como a última geração de pesquisadores. Isso é real. Isso é real. É real. Certo? E assim, isso é muito grave. É muito grave. É muito grave. Porque se a gente conseguir aprender alguma coisa com a história, qualquer coisa que a gente possa aprender com a história, é desses momentos que a gente precisa realmente se organizar com um pensamento muito racional, muito bem colocado e tal. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: estamos tratando aqui com uma relação de 3 coisas que estão ligadas aqui. Então agência de fomento, o PUC, certo? E nós. São 3 coisas que a gente precisa, são 3 entidades, são 3 agentes nessa equação toda, que a gente precisa muito bem saber focar muito bem para não colocar a nossa energia contra uma instituição diretamente ou contra a agência de fomento diretamente, mas saber direitinho assim, quais são os espaços aonde age cada disso tudo e tal. Obviamente não faz o menor sentido a gente ficar devendo dinheiro, certo? Com uma dívida, porque nós estamos nos prestando a pesquisar e melhorar o conhecimento público. Porque tudo que a gente escreve, o mestrado, o doutorado da biblioteca é público, isso é de conhecimento público, isso é para todos, isso é para melhorar a sociedade. A gente não pode ser vilanizado por causa disso, eu não posso ser um vilão da sociedade porque eu estou construindo conhecimento, isso não faz o menor sentido. Só que isso vai trazer um peso muito grande para a instituição Fundação São Paulo, que tem os seus, tem para onde correr, tem Papa, tem a igreja, que tem 2000 anos aí, que dá para a gente saber muito bem de onde vem lá o dinheiro e tudo mais. Então, assim, saber que esse momento é um momento histórico, importante, e que nós precisamos estar juntos, pensando de uma maneira unificada, principalmente agora do nosso lado, que nós somos estudantes, nós somos pesquisadores, então a gente precisa encaminhar isso tudo muito bem, sabendo que são 3 coisas diferentes. Instituição de fomento, qual é a instituição que está dando dinheiro para a universidade, essa universidade que nos aceita como pesquisadores, certo? Então, assim, a gente saber muito bem. Quando eu perguntei para ele se tem uma perspectiva, a resposta foi um claro não, não tem perspectiva. Ele está completamente desesperado. Então, é isso, acho que agora a gente tenta organizar. Gente, sem querer ser chato e deselegante, a gente vai propor um tempo de fala para poder garantir que todo mundo consiga falar e que tenha gente aqui na hora dos encaminhamentos, senão a gente vai encaminhar a plenária esvaziada. A gente vai propor o tempo 3 minutos, a gente avisa com 2. Vai, Pedro. Boa noite, eu sou o Pedro, mestrando do Programa de História.
história e militante da UJC da faculdade. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente não perder de vista é não depender da PUC simplesmente para as nossas ações. Eu falei justamente porque ano passado eu me formei na graduação aqui, e quem conhece o histórico da graduação da PUC e também do movimento estudantil sabe que a PUC sempre dá todo o apoio moral e burocrático possível até o momento que isso mexe no bolso dela. Então eu acho que é muito importante a gente lutar, e acho que é uma estratégia, uma tática básica de qualquer movimento estudantil em todos os frontes possíveis, então judicialização, campanhas internas, pressão na PUC, mas eu acho, e acho que fica claro que ela fala do pró-reitor, que a gente pode esperar muito pouco em termos de abatimento, compensação, seja lá o que for. Justamente porque é óbvio que, eu acho que a sua fala tá, não sei se foi a sua, do Rodrigo, tem toda a razão no sentido de que é uma política que só tende a destruir a própria universidade, só que se a gente for parar para pensar e ver a forma como ela funciona, é uma política automática. Quem conhece a graduação também sabe a importância que a PUC dá para os seus cursos humanos. Vide o fim do curso de Geografia que a gente tem aqui, um curso de Ciências Sociais que está com uma situação muito parecida com a situação do fim, um curso de História que está também na graduação completamente defasado e seguindo o mesmo ritmo, então a gente vê que a área de humanas não é o foco da PUC. E eu tenho uma perspectiva muito clara para mim de que a PUC está mirando no futuro ser uma Mackenzie. Uma faculdade absurdamente elitista, com valores de mensalidade mais exorbitantes ainda do que tem, e com foco claro nos cursos clássicos, direito, economia e afins. Dessa forma, eu acho que é importante a gente pensar uma articulação não só entre programas, que já é uma coisa muito importante, algo que a gente infelizmente ainda não tem. Eu acho que esse ano tem sido muito importante na construção desse campo comum dentro da pós-graduação, mas com a graduação, justamente porque eles têm tempo, eles têm vigor, eles estão aqui todos os dias, eles já têm movimentos organizados, eles já têm estruturas, eles já têm campos de discussão e de enfrentamento com a própria faculdade. Eu acho que seria muito importante uma iniciativa, tanto da APG quanto de nós mesmos, individualmente, de construir essas pontes com os centros acadêmicos, com os movimentos que a gente já tem na faculdade, para pensar justamente que é uma política que não é só de ataque à pós-graduação da nossa faculdade, mas à universidade como um todo. Vídeo que o professor falou sobre a questão do PIBIC. Então isso é algo que vai atingir a graduação com muita força também. E aí, só para concluir, em termos de encaminhamentos, eu acho que seria muito importante, nesses campos abertos com a graduação, a gente criar uma grande campanha, talvez no sentido do nenhum pós-graduando fora da PUC, mas junto com a graduação, uma campanha de conscientização dos alunos, porque a gente ainda tem muitos, principalmente na graduação, que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, e muitos que simplesmente não ligam, só se importam em pegar o seu diploma. E também de fazer pressão. E aí pensar atividades conjuntas, pressionamento, sei lá, ocupar o prédio, seja lá o que for, mas de criar uma grande campanha de união da pós-graduação com a graduação para fazer esse enfrentamento em conjunto. E aí também uma articulação, e acho que o Kelvin mostrou isso já vem ocorrendo com as outras APGs, para pegar exemplos de fora, ver o que está sendo feito em termos de mobilização e trazer isso para cá. E também para que a gente esteja ligado com outros movimentos que estão acontecendo por aí. 4 minutos. Exato. Então, e aí eu acho que seria importante a gente pensar nessa questão da conscientização em criar brigadas, seja de passagem de sala, seja dentro dos nossos próprios programas. O EHPS, eu acho que já tem uma iniciativa muito boa de fazer essa discussão interna. É algo que eu acho que a gente, individualmente, nos nossos programas, nas nossas turmas, pode fomentar também, de ter discussões sobre o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, quais são os próximos passos, e trazer isso para a graduação, porque eu acho que numa faculdade como a PUC, especialmente por ser particular, é aonde você tem muito mais pressão, porque uma coisa é a pós-graduação que está aqui no 5º, 4º andar, outra coisa é o restante do campus como um todo. Isso aí. Kelvin, depois o Ali. Porque muita gente se inscreveu. Então, ó, tá Kelvin, Ali, Aline, Eduardo, Cris, Matheus, Nozeli, Luísa, Maurício e Fabrício. Vou fechar agora na fala do Kelvin. Pós-graduandos gostam de falar. Mantém o tempo, pelo amor de Deus. Agora vamos manter os 3, gente. O Kelvin vai ser muito disciplinado e vai falar 3.
Então, gente, retomando, eu sou o Kelvin, também faço parte da gestão da APG. Eu tenho algumas propostas, né? Retomar nosso manifesto, que já foi escrito, nenhum pós-graduando fora da PUC. Claro que avançando a proposta do Pedro, de chamar também a graduação, porque o CNPq ele abarca todo esse conjunto. O segundo ponto, a gente tem que recuperar o debate da CAPES, que a solução que foi apresentada para quem já teve sua bolsa cortada, o programa nota 3, ela não é satisfatória, porque nós não podemos cair na lógica de assimilar as notas de programa. O modo que é avaliado os programas é um modo perverso. A gente está retomando a nossa revista e a gente vai vendo assim, a gente se preocupa com quadros. Não é só essa preocupação, gente. A gente tem que se preocupar com várias outras coisas, a função social especialmente. Então a gente tem que retomar o debate das bolsas da CAPES, como é que a Fundação procedeu a isso. O terceiro ponto é fazer a ProPuc sempre tem estado junto com a gente, tanto que o nosso manifesto eles publicaram, adensar também essa luta com a ProPuc e com a AFAPUC, que tiveram grandes perdas com a reforma do Estatuto. A pós-graduação mesmo perdeu o seu assento no CONSUM, no Conselho Universitário, porque você não tinha uma PG ou quem reivindicasse o assento que foi perdido. O quarto ponto que eu vou propor também é que a APG enviou um e-mail para cada programa solicitando o nome dos representantes da comissão de bolsas e do colegiado de curso. O EHPS é um exemplo porque a representação lá é paritária, são 12 professores e 12 alunos no colegiado do curso. A comissão de bolsas do programa funciona, a comissão de bolsas do meu programa também tem um representante do mestrado e do doutorado, mas pasma, e tem muitos programas que não têm isso estruturado. Então, a APG não somos só nós da gestão, é cada representante dos programas, cada um de nós aqui. Mas a gente tem que fazer esse esforço de reativar todas essas representações. Por enquanto, nós tivemos uma devolutiva de somente 15 programas. Teve programa já que a gente protocolou ofício e está ignorando, mas a gente vai em cima, porque a próprio contrato do ProZuc reza que, se não houver um estudante na comissão de bolsas, não pode ser atribuída nenhuma bolsa. Então, logo, o programa que está sem estudante está cometendo uma ilegalidade, a gente vai cobrar isso. O quinto ponto é ir até a fundação, se necessário, acho que nem ocupar a PUC, porque tem que ser ocupada a fundação mesmo. Fazer eles nos receberem, tirar um calendário a curto prazo, porque com eles não tem conversa. Na perturbação aqui, passar de professor em professor, passagem em sala, gente, funciona. Foi assim que a gente conseguiu retomar a nossa associação, porque não são os 8 que estão aqui, estão vários programas, economia, HPS, outros campos nós conseguimos dialogar. Então, a gente tem que tirar também, semana que vem, aproveitando que vai ter a semana de recepção da APG nas mesas, fazer passagem em sala antes das mesas, nos corredores, quem tiver um megafone, a gente vai vendo de que forma a gente vai ter essa estrutura. E por último, eu sei que eu já extrapolei, mas só um minuto, por favor. Não está falando não, falta 20 segundos. Então é o seguinte, o contrato que já foi falado aqui, pela CAPES é 1.200 mestrado, 1.400 doutorado. Porém, o CNPq, eu já fui até a Secretaria de Bolsas perguntar, falaram que era um valor irrisório, que repassam para a PUC. Salvo engano, era de R$400, salvo engano. Então, eles não dispensam a mensalidade se não quiserem dessas 400 pessoas. Porque R$400, gente, por favor, olha o tamanho dessa instituição. Não é deficitária. Porque se a gente for ver, retrospectivamente, na luta o ProZuc, ele passou a ser instituído em 2017. Antes, a PUC recebia, salvo engano, R$600, R$800. Então, desde 2017, a Fundação teve ingresso de recurso de um aumento de R$600 para cada um. Cadê esse aumento? Vocês não contavam com esse dinheiro, também que não contem agora e que façam um esforço. Então, a gente tem que ter nesse horizonte de tirar daqui uma comissão que continue dialogando e seja realmente operativa na próxima semana já. Não vamos esperar a bolsa não cair ou dizer assim, só vai ter dinheiro até setembro. Vamos ser propositivo. Show. Ali, depois Aline. Bom, boa noite, meu nome é Ali. Eu sou egresso, eu defendi o doutorado agora em março, mas esse momento para mim é muito significativo, porque eu também lutei para essa retomada da APG, da nossa associação, o Kelvin dessa época, no finalzinho entrou a Cris, né? Eu fiz no EHPS também, e eu fico muito feliz em ver essa reunião, né? Apesar do momento não ser tão feliz, né? E hoje, inclusive, eu vim pegar meu diploma de doutor, que eu fiz pelo CNPq, e para tratar de uma pauta que é o possível fim, né,
dessa agência que financiou meu doutorado e que também eu tenho interesse como pesquisador, onde que eu vou recorrer, para onde vou ter financiamento, aonde que eu vou entrar, em que universidade, que concurso eu vou fazer. Então eu acho que também é o momento de chamar os egressos. E há 2 anos eu participei também do movimento PUC Sem Cortes, onde o governo do golpista Temer entrou, e a mesma história, contingenciar, se ia pagar ou não, enfim. Mas eu deixo aqui como alguns encaminhamentos, ver algumas frentes por afinidades, quem vai partir na questão da propaganda. Na época a gente fez uma sugestão de fazer pequenos vídeos e soltar sistematicamente nas redes sobre sua pesquisa em andamento, a pesquisa que fez, ir para a rua, ir na representação com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que é a NPG também que fortalece. E espero que esse momento não seja só esse momento de desespero, né? E que a PG da PUC realmente consiga se estabelecer e a gente consiga ter representatividade. A gente perdeu no consumo a cadeira de representação e voto, voz e voto, por causa dessa desarticulação. Tem essa semana agora que vai acontecer de recepção dos novos pós-graduandos da PUC, que é a semana que a PG articulou, e espero também que vocês estejam articulados e não deixem esse movimento morrer, né? Bom, para encaminhamento prático, eu acho que vocês deveriam, eu também, da forma que eu puder contribuir, né, fazer uma frente, essa primeiro, de divulgar para a sociedade também a importância do que se representa a nossa pesquisa. Até eu já gravei um vídeo aqui sobre minha pesquisa, a relevância do que isso e uns hashtags, né? Também, então, criar comissões aqui, quem é dessa parte da mídia, quem é que pode ver também como a questão judicial, como é que fica a questão do aluno CNPq, que é R$200 os repasses que o CNPq faz para a PUC, e são 400 bolsistas CNPq na PUC, né? Que é um valor irrisório. Então, eu acho que essas duas frentes, elas são bem... e representatividade também nessa comissão que vai agora para Brasília, de repente, amanhã na reunião que vai ter na NPG, na Unifesp, na Botucatu, né? Isso. Também tirar alunos aqui para ver que a PUC está lá. Bom, é isso, gente. A Aline, depois o Eduardo. Pode ir. Para a gente já está bastante claro que o valor de repasse do CNPq para a universidade é irrisório e que não tem cabimento nenhum que a gente arque com uma mensalidade caso ocorra esses cortes, para quem já recebe bolsa. Eu acho que a gente tem que também avançar nesse sentido que o colega aqui de História da Ciência comentou. Para além de nós termos essa isenção do pagamento da mensalidade, a gente precisa pensar que nós, bolsistas do CNPq, nós somos mantidos por uma bolsa, né, que já é baixa, a gente é mantido por essa bolsa, e que não basta somente a gente vir aqui e continuar com as nossas pesquisas. E claro, é fundamental que melhor do que parar com a sua pesquisa é que você continue. Mas é fundamental também que haja, que a Fundação pense em algo para manter algum recurso para esse pesquisador e levando sempre para o sentido de que isso é recurso para a universidade. Eu acho que o Odair vir aqui falar que eles vão estancando a ferida conforme vai aparecendo não me parece plausível. Para uma universidade que ontem a gente consultou no programa de Ciências Sociais, o programa tem 49 bolsistas do CNPq. Então... Vou fazer só um comentário muito rápido, que é uma proposta que a própria história pode nos ensinar, né? Só pegando o gancho de novo de equipe de coisa. Só não enrola muito. Vamos lá. A análise histórica você já fez 2 horas, irmão. A relação de endowment também, que a gente pode trabalhar depois, que é importante. Legal, velho. Obrigado por falar aí pela aula. Depois nós pegamos o certificado. Enfim, então eu acredito que assim, o que a gente tem que definir aqui hoje é que a nossa briga realmente não é com a universidade, é com o governo, ok. Porém, eles não podem vir aqui e dizer para nós que a fundação vai ver o que pode ser feito caso haja corte de bolsas. Não. Primeiro que o Márcio, como pró-reitor, deveria estar aqui. Já começa por aí. Né? Até os professores comentam que não recebem nenhuma, nada, ele não fala nada sobre o assunto. Então, primeiro que ele deveria estar aqui. Segundo, que a gente precisa montar uma carta com esses nossos pedidos de avaliação,
propondo que haja um prazo para que a Fundação São Paulo se organize e passe algum posicionamento para os bolsistas. Não me parece viável e aceitável que a gente aguarde até setembro, outubro, para saber o que vai ser feito. Então, eles precisam se reunir, a gestão financeira, os pares, que quer que seja, que sentar lá naquelas cadeiras de decisão. E simplesmente façam um plano de ação para isso. Né? Nós estamos falando de que aqui temos bolsistas que mantêm essa universidade. Nós trabalhamos para a universidade. O nosso programa de Ciências Sociais ele foi muito afetado com o corte da CAPES porque ele tem nota 3. E aí eu vi os professores preocupados, a universidade preocupada em fazer com que a gente produza, que cumpra todas as questões que são colocadas para que a gente ganhe aumente a pontuação, mas em nenhum momento foi falado de que primeiro essas regras são inviáveis. Né, que já é uma outra questão, isso precisa mudar. Então, assim, a gente deu o sangue para a produção, a gente trabalhou para a universidade e agora a gente vai sentar aqui e esperar que a fundação diga o que vai ser feito quando a bomba explodir. Então, eu acredito que precisa de uma movimentação, porque já começa pelo próprio CAPES mandar uma nota, né, divulgar uma nota, como se fosse algo não emergencial. Então, para concluir, eu proponho que a gente realmente faça uma carta em nome dos estudantes da APG, encaminhe para a Fundação São Paulo, propondo um prazo para que eles encaminhem um posicionamento, um plano do que vai ser feito, para que a gente aí sim consiga se posicionar. Eles não vão cumprir, eles não vão fazer nada, então a gente vai ocupar a fundação. Eu acho que a gente já poderia Eduardo. Eu. Opa. Eduardo, sou mestrando em História. Primeiro que eu acho que tudo bem, tem toda a questão da gente sabe no lugar, a gente sabe no lugar que a gente está, a gente sabe que estamos numa instituição privada, né? Sabemos a lógica do capitalismo, enfim. Mas sabemos também que R$200, R$400 é irrisório para eles, né? A gente sabe que se pressionar, vamos ocupar a Fundação São Paulo, como a colega disse, e não tem cabimento a gente não terminar nosso doutorado ou nosso mestrado por causa desse valor. E outra questão, eu acho que eu vi umas preocupações de se cortar, será que a gente vai ficar devendo para a PUC? Mano, ninguém vai ficar devendo para a PUC, ninguém vai pagar nada para a PUC. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente não deve ter. Tem que ter. Entendeu? Você conhece Eu acho que isso é uma preocupação. Se juntar todo mundo e não pagar, juridicamente mas vai ser processado. A gente entra com o processo, a gente faz. O Fabrício está inscrito, inclusive. O Fabrício está inscrito. Não, deixa ele finalizar. Não, ele tem que finalizar. Tá. Não, é que depois eu não vou retomar esse assunto aqui. Tudo bem, eu ia retomar. Não, beleza, mano, mas juridicamente, ok, velho. Ou juridicamente, estão fazendo um monte de coisa que, juridicamente, se a gente prestar atenção, como o colega falou muito bem sobre a história, estamos vivendo num regime, se a gente tem a característica, é um regime de ditadura, de censura. Né? Então, se a gente não partir para a desobediência civil e ficar pensando, juridicamente, minha bolsa... Mano, eu acho que a gente tem que ocupar e eu acho que a gente tem que se unir a outros movimentos fora daqui e fazer uma luta junto com todo mundo. Nosso inimigo é essa ditadura fascista, esse é o nome. Estamos vivendo uma ditadura. Não é só a nossa bolsa. Né? É muito mais sério do que isso. Né? Então, enquanto a gente... Legal a gente se preocupar com tudo isso, né? Juridicamente, o que pode acontecer... você não vai pagar, tudo bem, mano, ficar com o seu nome sujo. Tem gente que morreu, que leva bala na quebrada porque não paga alguma coisa. Então, o buraco é mais embaixo, certo? Não é questão sua, velho. Não tô querendo uma mas, não, beleza. Mas a questão é essa, velho. Eu acho que a gente tem que parar de ser passivo e tem que ocupar a parada. Né? A gente tem que parar de ser passivo e não ficar ocupando as salas da PUC que não vai ter visibilidade nenhuma da comunidade. Se é para parar, vamos ir para a avenida, para parar a rua, para parar trânsito, para chamar a atenção da sociedade. Eu acho que é isso. Né? Passividade. Depois do Mateus. Gente, olha só um instante. Vamos respeitar, a gente tá aqui, a gente chamou a atividade, não tem microfone, todo mundo no gogó, então vamos respeitar a fala de cada um. Se tiver alguma